Que bom, nós estamos aqui nessa oportunidade para nós trazermos um pouquinho do texto do nosso amigo Abraão. Abraão foi conhecido como o pai da fé, era um homem que ousou obedecer a Deus, sem saber para onde ia, como ia. Ele simplesmente obedeceu a Deus, crendo naquele que o chamou, e ele simplesmente foi e seguiu a chamada de Deus. A gente vê isso na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, no capítulo 12, que Deus chama Abraão. No capítulo 7, do 1 ao 4, Estevão diz que Deus chama Abraão em Ur dos Caldeus. E Gênesis 12 está falando de uma segunda chamada que Deus chama Abraão em Harã. Após a morte do seu pai, Deus volta a falar com Abraão e ordena que Abraão vá até a terra de Canaã. Então nós vamos ilustrar isso aqui no mapa, rapidamente, para nós entendermos melhor isso. Então nós temos aqui, ó, o Golfo Pérsico, Rio Tigre, Rio Eufrates. Rio Eufrates. Temos aqui, ó, Ur, e temos aqui Harã. A gente vai ver que Abraão sai de Ur para Harã. E de Harã, Abraão vai ser conduzido até a terra de Canaã. Então nós temos aqui, ó, temos aqui o Mar Grande, e Abraão vai dar sua sequência aí ao seu caminho, né? Ele anda mais ou menos aqui 950, 960 quilômetros. Aqui ele vai andar mais ou menos 650 quilômetros até chegar em Canaã. Quando ele chega em Canaã, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nessa trajetória, ele chega na primeira cidade de Canaã que ele para, é Siquém, que é Gênesis 12, 6. Então ele para aqui em Siquém, ó, Siquém, 12, 6 de Gênesis. O que ele faz quando ele chega em Siquém? A Bíblia vai dizer que ele chegando em Siquém, ele edifica um altar. Ele edifica um altar em Siquém. Então vamos lá. Um altar. Vamos desenhar aqui, ó. Um altar. Gênesis 12, 6. Ele vem mais adiante e chega aqui em Betel. O que ele faz em Betel? Novamente, ele edifica um altar
a Deus. Então o 12 vai dizer, o 12:6 vai dizer, atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalhaço de Moré, que é Moré aí é a expressão para instrutor, professor. E nesse tempo os cananeus habitavam nesta terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ele desce até Betel, e mais uma vez ele edifica um altar ao Senhor. Aí o que acontece aqui? Acontece aqui um período de fome, de escassez. Até então Abraão está aqui em Betel, que é a casa de Deus, com seu altar em dia, mas em meio à crise ele resolve sair fora do rumo que Deus estava projetando para ele. A crise, enquanto ela estava por fora, tudo bem, mas quando ela passou pelo lado de dentro de Abraão já abalou a sua estrutura e ele resolve descer até a terra do Egito. Aqui é o 12:8. E quando ele desce até o Egito, é o 12:10 de Gênesis. Aí a gente vai pegar, dar sequência a esse texto, do 12:10 em diante, a gente vai ver que Abraão passa momentos difíceis no Egito. Por quê? Betel é a casa de Deus. Egito é símbolo do mundo com sua carnalidade. Então o que Abraão faz? Abraão sai da casa de Deus e vai para o Egito, fora da direção de Deus. Automaticamente, todas as vezes que nós estivermos fora da direção de Deus, nós vamos trazer para nós experiências amargas. Aqui no Egito, Abraão traz experiências amargas, inclusive a sua própria concubina, que é um tormento, que é uma pedra no sapato de Abraão com Sarai, é uma herança egípcia. Então a gente aprende com isso o quê? Que mesmo que as situações estejam adversas, a gente não deve sair da direção de Deus. A gente deve se manter dentro do centro da vontade de Deus. Porque às vezes o centro da vontade de Deus não é nos livrar da cova dos leões, é nos livrar na cova dos leões. Nem sempre o centro da vontade de Deus não é nos livrar da tempestade, é nos livrar em meio à tempestade. Nem sempre o centro da vontade de Deus é nos livrar da fornalha, é nos livrar na fornalha. Então a gente não consegue entender muito bem essa dinâmica de Deus, mas ele tem os seus meios, ele tem os seus métodos, ele tem a sua metodologia, sendo que sempre os meios que Deus usa serão meios que irão glorificar o nome dele. Ainda que muitas das vezes causa dano em nós, mas é o meio que Deus usa para a glória dele e muitas das vezes para amadurecimento nosso. Para que Deus venha nos usar, ele precisa nos preparar, né? Ele precisa, é um adágio muito falado, Deus precisa trabalhar em mim para trabalhar através de mim. Então esse processo, Deus às vezes vai fazendo para que nós vamos sendo construídos como um edifício em suas mãos. Então quando Abraão sai de Betel, ele vem para cá, para o deserto do Negueb. E começa a tomar rumo de volta para Canaã. Então o que ele faz? Ele vem pela estrada pelo caminho do Negueb e volta. E volta aqui, nós já temos aqui no capítulo 13, 1 de Gênesis. Ele volta, passa por aí e vem até Betel. Ele procura novamente o seu altar,
para restaurar a sua comunhão com Deus. O que a gente aprende com isso? No Egito, Abraão não edificou altar. Mas quando Abraão chega em Betel, a casa de Deus, a primeira coisa que Abraão faz, ele vai procurar o altar. Porque é impossível nós servirmos a Deus sem esse altar estar em dia. Então ele volta, bota o seu altar em dia, no capítulo 13, ele procura novamente o seu altar, é o 13:3. Vou botar aqui, ó, 13:3. E aí, nesse mesmo local, há um problema. Há um problemazinho entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Então o que acontece? Abrão, que era o homem espiritual, a Bíblia diz que o espiritual ele deve suportar o mais fraco. Né? Gálatas capítulo 6. Quando há uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão, Abrão manda Ló escolher. Escolhe, Ló, para onde você quiser ir. Você escolhe e o que sobrar, eu vou. E o que Ló vê? Ló, ele vê aqui, ó, em Zoar, que era uma terra verdejante, e ele chama essa terra como se fosse o jardim do Senhor, como se fosse o Éden. E ele, sendo guiado pela vista, opta para ir para Zoar. É o capítulo 13:10 de Gênesis. 13:10. E ele, guiado pela sua vista, vai para Zoar. E Abrão, o que Abrão faz? A Bíblia diz que Abrão, ele vem para Hebrom. Ele vem para Hebrom. Para Hebrom. É o 13:18. Ele vem para Hebrom e mais uma vez ele edifica um altar ao Senhor. Altar é algo muito corriqueiro na vida do pai da fé, de Abrão. E Ló? O que acontece com Ló? Ora, Ló, ele vai fazer o seguinte, o capítulo 12 vai dizer que Ló, ele vai estendendo as suas tendas, até Sodoma e Gomorra. E aí a gente sabe todo o percurso da história de Ló e a sua família em Sodoma e Gomorra. O que a gente aprende aqui? A gente aprende aqui que o pecado ele é progressivo. Ló, ele vai se iludindo com o local e vai estendendo a sua tenda. O pecado é assim, a gente vai se estendendo para ele, a gente vai se rendendo a ele, a gente vai se entregando a ele. Foi o caso de Ló. Ele foi se entregando gradativamente pelo encanto que o local trazia às vistas dele. E depois o dano que causou nele, na sua família, foi algo irrecuperável. Né? Quando ele sai de Sodoma com as suas filhas, a trágica vida de Ló não traz exemplos positivos. Traz exemplos para nós não fazermos o mesmo. Mas exemplo como um referencial de vida, nós não temos em Ló. E Abrão edifica o seu altar e Ló vem caminhando para Sodoma. Qual a diferença de Abrão para Ló? Ora, a diferença de Abrão para Ló, Abrão tinha tenda, Ló tinha tenda. Abrão tinha gado, Ló tinha gado. Abrão tinha altar, Ló não tinha altar. A diferença de um para o outro está no altar. Isso te diz alguma coisa?
O altar é que faz a diferença na nossa vida. Deus abençoa, siga o caminho que Deus trilhou para você, mesmo que a crise bata a sua porta. Não arrede o seu pé, fique firme e Deus abençoa a sua vida. Olha o mapinha aí.